Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja trazendo segurança para a sua vida nesses dias de pânico e instabilidade mundial. Hoje é quarta-feira e na Concrive carinhosamente chamamos esse culto da quarta-feira de Quarta-feira da Bênção, Quarta-feira Bless. Quero nesse momento trazer uma palavra para a sua vida e quero dar um título, um tema a essa mensagem. Nós vamos falar hoje sobre o tema O Culto Sou Eu. Esse é o tema dessa mensagem. Se nós estivéssemos na Concrive, certamente eu te pediria para cutucar o irmão ao lado e comunicar com ele, afirmar com ele esse tema. Como nós estamos confinados em nossas casas, com os nossos familiares, você pode fazer isso com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com o seu familiar que está próximo a você. O texto bíblico de João, capítulo 4, quando Jesus tem o diálogo com a mulher samaritana no poço de Jacó, o texto diz assim: a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. O versículo 21. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que o adorem. O tema que nós vamos abordar, o culto sou eu, tem tudo a ver com esse momento em que estamos vivendo, porque sentimos falta do convívio social, sentimos falta dos irmãos da igreja. O culto sou eu. É bem verdade que nesses dias de confinamento sentimos saudade da proximidade dos irmãos. Sentimos saudade de chegar na Concrive e encontrar os diáconos na porta da igreja. O diácono Antônio, com aquele perfil de segurança de Cabo Forte. O diácono Elias, líder do diaconato, com aquela barbicha comprada no Paraguai. Sentimos saudades até do pastor improvisando os louvores. Mas precisamos ter em mente que o culto não está ligado com exclusividade a um lugar físico. Muito mais do que isso, o culto é um momento particular e intransferível de cada um de nós. No texto que nós lemos, a mulher samaritana confronta diretamente Jesus, dizendo que o lugar do culto seria o mesmo lugar onde Deus prometeu derramar as bênçãos. Deuteronômio capítulo 28. Enquanto as maldições cairiam sobre o monte Ebal, as bênçãos viriam sobre o monte Gerizim. Portanto, na interpretação, na exegese bíblica dessa mulher, a adoração estava restrita ao monte Gerizim. Já os judeus diziam que era o templo o lugar exclusivo da adoração. Jesus desconstrói essa interpretação, dizendo que o culto não acontece em um lugar físico. O culto não acontece em um lugar geográfico, mas o culto acontece dentro de cada um de nós. Na verdade, somos nós que promovemos o culto ao Senhor, o reconhecimento ao Deus soberano, o reconhecimento ao Deus todo-poderoso. Portanto, o culto, ele é parte de cada um de nós. Lá no Gênesis, Abel já havia entendido que o culto era ele. Quando Abel leva as suas primícias a Deus, ele sabia que a bênção de Deus, que o culto não estava direcionado, restrito ao quantitativo das suas primícias, mas diretamente ligado à intenção de reconhecimento e de gratidão a Deus.
De outra ponta, Caim não entendeu muito bem a questão do culto, do reconhecimento e da gratidão a Deus. Para Caim, tudo estava ligado ao quantitativo da sua oferta. E ele, de mau grado, ele mal intencionado, apenas para repetir o gesto do irmão e, de certa forma, na visão dele, cultuar a Deus. Caim não entendia muito bem o culto ao Senhor. E é por isso que ele, de mau grado, leva o quantitativo do seu rebanho a Deus, não entendendo que o culto não estava ligado à quantidade da sua oferta, mas sim à gratidão do seu coração. O culto estava acontecendo no momento em que ele de verdade, com sinceridade, estava reconhecendo a bondade de Deus sobre a sua vida. O culto sou eu. Deus também ensinou a Abraão o que era o verdadeiro culto. Quando ele pede a Abraão que sacrificasse Isaque, de fato, o que Deus queria não era o sacrifício de Isaque, mas a demonstração sincera da obediência irrestrita às ordens do Criador. Era isso que Deus queria de Abraão, a demonstração de que ele de fato acreditava plenamente que ainda que Isaque estivesse morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E isso ficou consignado, ficou registrado no livro de Hebreus. No capítulo 11, o escritor deixa muito claro que Abraão acreditou que ainda que ele matasse, assassinasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitar o rapaz. Isso é a essência do verdadeiro culto. É bem verdade, queridos, que na maioria das vezes nós invertemos as situações. Nós comemos o guardanapo e jogamos o bolo fora. Eu aprendi com o presbítero José Ricardo que o culto não termina. Uma certa ocasião ele contou a história, quando ele ainda trabalhava no Rio de Janeiro, que um diácono da Assembleia de Deus fazia o serviço mecânico em um determinado veículo, esbaforido, apressado para logo terminar, porque dizia ele, daqui a pouco eu tenho culto e eu tenho que chegar em casa, eu sou diácono e eu tenho que estar na porta da igreja porque eu tenho culto daqui a pouco. E numa sacada extraordinária que eu nunca mais esqueci, o presbítero José Ricardo disse para esse diácono: querido, o seu culto está acontecendo aqui e agora, esse é o seu momento. Você está adorando a Deus com o seu serviço. Faça o melhor aqui. Essa é uma realidade, queridos. O culto sou eu. O culto não está exclusivamente ligado a um local físico onde os irmãos irão se encontrar. O culto pode estar acontecendo nesse momento. Eu sou o culto. Queridos, a bem da verdade, o lugar de adoração mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento o lugar de adoração era um lugar geograficamente localizado, inicialmente o tabernáculo e depois o templo, construído por Salomão e anos depois por Zorobabel, pelo sacerdote Zorobabel, no Novo Testamento Jesus desconstrói esse conceito de culto e internaliza isso, dizendo que o reino de Deus está dentro de você. Você comporta o reino de Deus. Você é portador do reino de Deus. Deus não habita mais num lugar geograficamente localizado, fosse o tabernáculo, fosse o templo. Agora, você, diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento, você é o templo do Espírito Santo. Quando Paulo, em sua viagem missionária, passa por Atenas, encontra lá um local onde havia várias estátuas representativas dos deuses, altares representativos dos deuses. Nesse lugar chamado Areópago ou Panteão, Paulo encontra um altar destinado ao Deus desconhecido. Estava lá escrito, ao Deus desconhecido.
E ele, em referência a esse altar, começa a pregar o evangelho de Cristo aos atenienses. E ele diz o seguinte, isso está em Atos, capítulo 17. Vamos à leitura. O texto de Atos 17, 24 diz assim: Deus, esse Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam por eles, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Quando nós falamos nessa mensagem, eu sou o culto, nós estamos dizendo que o lugar da adoração é você. Você é o lugar aonde Deus vai habitar. Você é o lugar aonde o reconhecimento da divindade vai acontecer. Então saiba, queridos, que o templo ele é muito importante para o convívio dos irmãos, para a reunião do povo de Deus, mas ele não é exclusivo para a adoração. A adoração pode estar acontecendo nesse exato momento, quando você reconhece o Deus Todo-Poderoso, quando você dedica a Ele a sua vida, quando você o venera e o reconhece como Deus único e absoluto. Isso é o seu culto, isso é o culto ao Senhor. E esse culto, ele é personalíssimo, ele é intransferível e ele é individual. Ele também é coletivo quando nós nos reunimos, mas na impossibilidade dessa reunião, você nesse exato momento, na sua individualidade, você pode adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Nessa mensagem eu quero te dizer que eu sou o culto. Até a próxima, querido. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que a presença do Espírito Santo esteja permanentemente na sua vida. Até a próxima. A paz do Senhor.